Para eu passar. Pessoal, boa noite. Agradeço todos que estão aqui. Sei que muitas coisas demandam a nossa atenção. Então eu fico bem feliz que vocês vieram. A gente divulgou bastante, né, Rafani, pelas redes sociais, o tema de cidades inteligentes. Então eu fico bem feliz que todos estão aqui presentes nessa noite. Sempre começo as minhas palestras já colocando que eu não vou passar soluções para a gente ter espaços urbanos altamente inteligentes, mas eu quero que vocês saiam daqui com a cabeça borbulhando, com novos questionamentos, que é assim que nós impulsionamos de fato a ter as nossas cidades com a inteligência aplicada no espaço urbano. Tudo bem? Bom, então, o que nós vamos trabalhar na noite de hoje? Já faz muito tempo que eu me dedico à pesquisa de cidades inteligentes, esse ano faz 10 anos. E uma das coisas que me incomoda muito é nos eventos voltados à tecnologia ou grandes eventos chamados de Smart City, eles focarem muito em produtos já fechados que não olham para as particularidades do espaço urbano. São eventos que querem muito mais falar de vendas, de softwares, de propagandas de empresas de tecnologia. E por isso, em muitos desses lugares que eu vou, faço as minhas palestras olhando por esse perfil mais crítico de cidade inteligente, não é falado de como o tema é trabalhado no Brasil, como essa aplicação de fato acontece e principalmente nas áreas onde o recurso do Estado, os diálogos, pensando no Estado, não chegam nessas comunidades que de fato fazem as nossas cidades acontecerem. Então, por isso que eu sempre trago nas minhas palestras essa perspectiva muito mais do Brasil, olhar muito mais o que está acontecendo, o que é inteligente, o que está, como que os nossos grupos, a nossa população está participando das nossas cidades e colocando os dados, principalmente os dados que estão sendo produzidos, porque todos nós temos uma grande ferramenta para a produção de cidades inteligentes, que são os nossos smartphones, que nós estamos produzindo muitos dados, e com isso que é, de fato, aplicar a inteligência no espaço urbano e tornar as cidades cada vez mais inteligentes. Então, na noite de hoje, eu vou explicar um pouco como é a minha trajetória trabalhando com cidades inteligentes, porque ainda não existe uma graduação chamada de cidade inteligente, e aí também passar com os temas de por que se falar de cidades inteligentes, muito porque eu vejo que ainda as pessoas querem ter um discurso muito voltado à ampliação da porcentagem de espaço urbano, só que daí com isso a gente acaba não falando das áreas rurais, e principalmente a gente está num estado que muitas das cidades têm áreas rurais, e as áreas rurais elas precisam sim ser levadas em conta no planejamento urbano. Então pensar um pouco esse contexto, esse surgimento das cidades inteligentes, passar também dentro da diferença dos conceitos, que isso os meus alunos geralmente me perguntam, poxa, mas se fala de cidade digital, se fala de cidade sustentável, e o que é então uma cidade inteligente? Passar também com vocês ao porquê, de que maneira a gente olha de uma maneira muito mais crítica esse contexto das cidades inteligentes no Brasil. Sim, existe de fato Smart Cities no Brasil, ou faz parte de um grande movimento de empresas de tecnologia, como que isso de fato acontece? Porque, com certeza, vocês vieram aqui já com vários questionamentos e sempre vem alguns exemplos falando assim, mas eu vi um lugar lá em Barcelona, ou um lugar lá em Santander, ou um lugar lá em Amsterdã. E o que a gente aqui no Brasil de fato faz como uma cidade inteligente? Então, eu vou trazer alguns conceitos críticos, alguns direcionamentos que aí fica mais fácil a gente entender como é que se dá esse desenvolvimento das cidades inteligentes no Brasil, ok? E aí também avançar agora nessa aplicação da inteligência artificial no espaço urbano, não só como inteligência artificial em outras atividades que a gente utiliza para interagir com as nossas cidades, mas também na infraestrutura das nossas cidades, pensando mesmo nesse planejamento a longo prazo, essa utilização da inteligência artificial. E eu vou trazer também 3 casos para vocês, 2 casos nacionais,
ligados a essa aplicação mesmo dos dados, a pensando mesmo em moradias de qualidade também. Então, 2 casos que mostram que sim, o Brasil está sendo referência na aplicação de cidades inteligentes, e mais um estudo de caso internacional. Então, vocês estão vendo que eu não vou trazer, pode esquecer essa história de porque Barcelona, eu vi que tem um lugar muito bonito também em Copenhague, que é Smart City. Esqueçam, aqui não é lugar para isso, não é o meu perfil de trabalho, porque de fato eu quero que vocês tenham esse conteúdo em mãos, vocês olhem e saiam daqui muito mais atentos para como a gente vai fazer que essa inteligência aconteça, e particularmente falando de Florianópolis, ok? E aí eu fecho mostrando, né, hoje que é o tema de pesquisa do meu pós-doutorado na arquitetura e urbanismo, que são os gêmeos digitais, que ainda não é um tema muito conhecido, mas é uma tendência que está vindo muito forte, ainda mais pós-pandemia, e também pensando nessa área de pesquisa que são as cidades inteligentes. Tudo bem? Então, para começar... Opa, acho que saiu um pouquinho a minha apresentação. Voltou. Beleza. Eu realizo hoje o pós-doutorado aqui na arquitetura e urbanismo, pós-arc na UFSC. E também sou coordenadora do grupo de metodologia também do PAUSAC. Temos também uma colega aqui que faz parte do grupo de pesquisa e metodologia. Também tenho esse interesse por método, porque é assim que fica muito mais dinâmico para pensarmos também como de fato tornar e aplicar as nossas cidades, fazer esse passo a passo mesmo, como tornar todas essas informações que nós temos no espaço urbano viáveis e elas se tornarem soluções. Então, por isso que também dentro do meu pós-doutorado estou muito interessada na parte de metodologia. E aí dentro como eu adiantei para vocês, o tema dentro do meu pós-doutorado são os gêmeos digitais. E toda essa minha carreira com cidades inteligentes se dá por conta do meu doutorado, que foi na PUC São Paulo, em tecnologias da inteligência e design digital, focado em cidades inteligentes. E aí, por conta disso, eu tive a possibilidade de realizar pesquisa em Singapura, na SMU University, que foi um curso de verão focado em inovação para cidades inteligentes, olhando tanto a parte teórica quanto a parte prática. E aí depois eu fui bolsista CAPES também no The Programmable City Lab, com um dos autores e professores mais referência no uso de Big Data, de dados em cidades, que é o professor Robbie Kitchen. E dentro do laboratório, a universidade chama Main Youth University e fica em Dublin. O laboratório chama The Programmable City Lab. O objetivo do laboratório é entender como a cidade está sendo traduzida em softwares e como os softwares estão traduzindo as cidades. Então, eu tenho toda essa experiência, tanto olhando mais com a participação, a parte de inovação que vem de Singapura e depois com Dublin, com mais essa parte de participação do cidadão e utilização dos dados. E aí, por conta disso, também, eu fui selecionada para participar do maior festival de inovação, que é o South by Southwest, que acontece todo mês de março em Austin, inclusive está acontecendo agora. E quando, na minha edição, que foi em 2019, não só eu fui uma das únicas representantes aqui de Florianópolis a fazer uma palestra, como também eu fui a única mulher do Brasil a poder palestrar e falar sobre a participação do jovem em soluções urbanas. Então eu tenho toda essa experiência em outros países que me levam também a ter referências para entender como que o Brasil está se posicionando nessa pesquisa de cidades inteligentes e também nessa aplicação muito mais ativa dessas informações no espaço urbano, ok? E aí também deixo aqui para vocês a minha rede social. Muitas pessoas eu acho que já vieram pelo meu Instagram, mas também como curiosidade, porque para mim é isso. Acho que alguns de vocês talvez vieram com isso, mas isso está mudando um pouco, eu espero que não muito. A questão da cidade inteligente, ela veio muito por isso, aplicações de novos sensores, mais aparelhagem tecnológica, seja da IBM, da Cisco, da Intel. Mas, cada vez mais que tanto eu quanto outros especialistas em cidades inteligentes, a gente se aprofunda, se torna mais expert no tema, cada vez mais as nossas cidades, elas têm que ter cheiro, elas têm que ter sabor, elas têm que ter textura, elas têm que ser coloridas. Então vocês vão ver também no meu Instagram, eu trago muitas coisas sobre gastronomia
porque isso, a minha cidade, ela não é só uma coisa que brilha, que pisca, tecnológica, mas ela tem que ter esse tátil. Todo mundo tem que ter esse viés de entender que cada vez mais, como não só eu participo da minha cidade, mas como também outras pessoas podem ser mais ativas no seu espaço urbano, e a gente faz isso com essa participação do cidadão. Então vocês podem ver um pouquinho mais os meus conteúdos também no Instagram, então quem ainda não segue, ficam convidados a seguir, e aí também podem compartilhar as fotos do dia de hoje, depois eu compartilho nos stories. Sejam bem-vindos também a entender também um pouco como é esse mundo, né, de ser uma mulher na ciência, de ser pesquisadora de cidades inteligentes, ok? Bom, então eu queria convidar vocês a fazer essa reflexão. Isso vem de um dos professores que me auxiliou bastante na minha pesquisa de cidades inteligentes quando eu comecei, que é o professor Fábio Duarte. E o que é interessante? Porque eu vou tirando um pouco esses dogmas, digamos, que as pessoas têm. Poxa, mas no Brasil não tem cidade inteligente, mas como que nós vamos aplicar cidades inteligentes aqui no Brasil? Um dos principais laboratórios de pesquisa e aplicação em Smart City no mundo é o MIT Sensible City Lab. E o coordenador de projetos e líder de pesquisa é o professor Fábio Duarte, brasileiro. Vocês estão convidados também, no meu canal do YouTube tem uma entrevista de 3 partes com ele, que ele conta como funciona o laboratório, como que eles fazem as parcerias com as cidades pelo mundo. Então, o professor Fábio, ele é brasileiro, então a gente tem brasileiros nessa linha de frente de aplicação de projetos, tanto que vem, né, essa parte da participação do cidadão, como de fato são projetos de qualidade em cidades inteligentes. E o que ele traz que eu acho importante trazer para vocês na noite de hoje? Porque muitas vezes a maioria das pesquisas que eu vejo relacionadas às cidades inteligentes começa, e eu acredito que vocês com certeza já viram muitos textos assim. Ah, tem que falar sobre cidade inteligente porque 50% do planeta está ampliando as suas áreas urbanas. Só que é isso, como eu tinha colocado para vocês. Como que a gente vai falar que as áreas urbanas estão aumentando se nós, por exemplo, moramos aqui em um estado que é altamente feito por áreas rurais e a gente está em um país com 5.200 municípios que a maioria são áreas rurais. Capitais é pouca porcentagem da nossa população brasileira que mora. De fato, a gente tem que olhar também e pensar em como aproximar. E as áreas rurais estão fazendo um trabalho muito intenso com o uso de tecnologia. É o que eu queria trazer para vocês aqui. O contexto que traz nós olharmos para cidades inteligentes, pensarmos cidades inteligentes, é que a nossa interação com o espaço urbano mudou por conta da aplicação de tecnologia. Pensem assim, é um exercício muito rápido. A maioria de nós não ia conseguir chegar aqui nessa noite se não tivesse um smartphone, porque a maioria de nós utilizou, né, um aplicativo com mapa para poder saber qual era o local, ou mesmo interagir por rede social para a gente conseguir chegar na noite de hoje aqui. Então é essa mudança na experiência urbana pelo intenso uso de tecnologia, e que a gente chama em inglês de bricks and bytes, que seria, né, os tijolos e os dados, né, essa parte de infraestrutura das tecnologias de informação e comunicação, que fazem nós mudarmos essa nossa interação com as nossas cidades, ok? Aí eu queria trazer um exemplo para vocês, até porque isso, né, eu gosto muito também de cultura pop, de entretenimento. O que nos auxilia a entender também esse movimento, essa mudança no comportamento dessa experiência urbana. O que nós vivemos hoje, né, que foi nesse momento da mudança do século XX para o século XXI, pode ser comparado com a mudança do século XIX para o século XX, com essa intensa utilização de soluções a partir da ciência e da tecnologia. A Exposição Universal de Chicago, o que eu falei da cultura pop? Ela aconteceu em 1893. Se alguém aqui assistiu Loki, a segunda temporada da Marvel, ele vai para essa exposição universal. Então tem algumas cenas que o Loki ele vai desvendar, né, um mistério durante a série, e ele está na exposição universal de 1893. E por que ela nos auxilia? Porque foi o primeiro evento que eles utilizaram energia elétrica.
Então, assim, contando, antes de eu chegar na questão, mas eu não sei se vocês sabem, mas as exposições universais, os prédios, eles são construídos para não serem permanentes. São grandes obras para depois elas serem destruídas. E eles fizeram, né, esse grande evento com grandes pavilhões que as pessoas poderiam ir durante a noite também visitar a exposição universal. E aí por conta do uso da energia elétrica. E não só isso. Foi um momento também que os elevadores começaram a ser utilizados nos prédios, então aumentou a verticalização das cidades. E isso que é interessante, olha como a tecnologia vai impactando. Antes, os locais que eram no térreo eram os locais que tinham os aluguéis mais caros, porque as pessoas tinham que subir de escada. Mas aí, a partir do uso do elevador, isso mudou. Então, muda também a questão da especulação imobiliária. Então, isso é legal, fica como uma referência para entender, imagina, nossa, se nós estivéssemos vivendo ali no final do século XIX, caramba, é possível ir numa palestra às 7 horas da noite, porque agora tem energia elétrica. A gente não precisa, né, nos recolher quando termina a energia solar. Então veja isso, é esse dinamismo, essa outra dinâmica de espaço urbano provocado pela tecnologia, que isso nos impulsiona a pensar em cidades inteligentes. E só como curiosidade, isso vocês podem ver no meu Instagram também, eu tive acesso aos arquivos da Exposição Universal de Chicago. E aí cada país, né, levou alguma coisa que eles queriam mostrar na exposição. E o Brasil, adivinha, vocês querem dar um chute? O que o Brasil levou? Lembrem que é 1893. Então era alguma parte de produção que a gente tinha aqui. Alguém quer dar um chute? Café. Café, boa. O que mais? É uma coisa bem curiosa, que a gente tem até hoje a produção. Borracha. O que mais? Cacau. Cacau, poderia ser. Bom, pessoal, o Brasil levou curtume, levou couro na Exposição Universal. Achei bem curioso. Então fica como uma curiosidade. E também é uma pena, porque é um evento que mudou muito essa relação, né, do cidadão com o espaço urbano por conta da tecnologia. Mas mesmo no Chicago não tem algum monumento, alguma referência. Hoje, de todos os pavilhões que tinham, só sobrou um, que é o Museu de Ciência e Indústria em Chicago, mas não tem nenhuma referência lá falando da Exposição Universal de 1893. Mas eu deixo para vocês, para a gente começar a dar esse passo mais correto, para a gente pensar para onde e qual caminho pensar as cidades inteligentes de uma maneira crítica e correta, ok? Bom, então pensando nas diferenças dos conceitos, eu não vou ler, eu vou explicar, porque acho que fica mais dinâmico para vocês também entenderem. Quando se fala isso, então a minha cidade é digital, a minha cidade é sustentável, a minha cidade é inteligente, por quê? Eu acho que alguns de vocês já pensaram também nisso. Então, para que a cidade seja inteligente e ela tenha mais a participação da população, ela tem que se chamar cidade inteligente, humana, inovadora, sustentável, e fica aquela linha assim enorme para você qualificar ali qual que é o direcionamento da sua cidade. Isso é bem problemático, porque a questão da inteligência é só, de fato, se tiver um desenvolvimento humano por trás. Então, ela só vai ser inteligente com essa participação das pessoas. Então, se colocar cidade inteligente e humana, fica muito redundante. E outro ponto também que eu chamo a atenção. Muitas vezes as pessoas querem ficar discutindo a denominação, ou se aquilo faz parte de um ranking ou uma lista. Eu vou entrar melhor depois na parte dos rankings. Só que nisso de ficar na qualificação, as pessoas não estão discutindo a ação. Como de fato as etapas, as ferramentas acontecem para transformar a vida daquela comunidade em um espaço inteligente. Então fica discutindo muito isso. Então cidade inteligente está errado, tem que chamar de cidade inovadora, humana, sustentável, verde, nananã, e fica colocando muito qualificador. Ponto. O fenômeno se chama cidade inteligente, ou Smart City. Ponto. Agora, qual que é a diferença com os outros? A cidade digital, ela vê muito mais a questão apenas da aplicação de infraestrutura.
Ela vai pensar isso que a gente está comentando, né? Ah, vai colocar lâmpada de LED, vai colocar sensores, vai pensar mais, como que vai tirar então todo o cabeamento e vai tornar um cabeamento aterrado, né? Escondido. Ou usar mais esse viés sem tanto pensar na participação do cidadão, sem tanto olhar para como que a comunidade vai participar ativamente. Então isso que é a cidade digital. Agora, a cidade sustentável é como que a cidade ela vai entrar em rankings, em listas direcionados à sustentabilidade, daí pensando em temas como crise climática, para que quanto mais a cidade ela tiver visibilidade, como então Florianópolis é uma cidade sustentável, Curitiba é uma cidade sustentável, ela atrai mais recursos, ela atrai mais investimentos. Então por isso que é o interesse das cidades participarem tanto desses movimentos ou desses rankings, né, chamados de cidades sustentáveis. Agora, a cidade inteligente já é uma combinação entre tanto essa aplicação da infraestrutura de tecnologia com a parte de políticas públicas. É entender mesmo essa parceria, como que não só a infraestrutura digital é aplicada, mas como ações, aí pensando em leis, em direcionamentos também do Estado, levam que essa cidade inteligente ela aconteça, ok? Eu vi que alguns tiraram fotos, posso passar? Então eu vou só complementar uma outra ideia aqui. O que então faz a cidade inteligente ser um fenômeno mundial e também acontecer aqui, né, nas nossas cidades brasileiras? Tem que ter essa tríade. Tem que ter essa tríade porque isso que vai diferenciar o fenômeno de cidade inteligente da cidade sustentável, a cidade digital, a cidade criativa, enfim, né, a cidade verde e tudo mais. Que é o que eu reiterei, né, a parte da tecnologia, da aplicação das tecnologias da informação e comunicação, das TICs. Também essa parte, olhando mais como que o perfil das cidades começa a utilizar de técnicas das empresas, como a parte de análise por rankings, benchmarking, que é a comparação entre projetos, e também, né, que a gente vê em algumas cidades no Brasil, muito a aplicação de centros de operações, que são, né, produtos dessas empresas de tecnologia. Então, essa tríade, daí a participação, né, da infraestrutura de tecnologia, essa mudança do perfil da gestão mais direcionado a esse modelo empresarial, e também tem que participar dessa agenda internacional e política, que aí pode acontecer, né, como alguns de vocês acredito que já conheçam, a parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, da ODS, para 2030, ou aí pensando no Brasil como a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Então tem que ter também esse direcionamento político, tem que ter esse número 1, essa agenda política, esse direcionamento internacional, isso que consolidou o movimento de cidades inteligentes serem não só aplicados, né, em países da Ásia, da Europa, como aqui no Brasil também, tá? Então essa tríade é importante para que a gente saia só daquela aplicação, daquela interação, né, das novas interações com o espaço urbano, para que isso se torne uma agenda política e isso comece a ser aplicado nas cidades, tanto, né, as cidades brasileiras quanto as cidades ao redor do mundo. Tudo bem? Só reiterando, porque eu acho isso é importante, porque senão cai sempre nesses temas, sempre nessas primeiras linhas, desses primeiros artigos acadêmicos ou das discussões que a gente vê de cidades inteligentes por aí. Só vai se falar de cidade inteligente porque o espaço urbano está aumentando. Não. Existe uma questão também, uma discussão política por trás disso. Existe uma organização também, um direcionamento. Não é só porque as áreas urbanas aumentaram, não é só isso. Tem outras coisas, né, que impactam também nesse desenvolvimento, tudo bem? Agora vamos entrar em um momento um pouco polêmico, né, que é sobre cidades inteligentes no Brasil, e aí a gente vai analisar isso juntos, então calma, eu vou mostrar algumas ferramentas, algumas maneiras críticas para se olhar isso. Aí depois vocês vão conversar com seus colegas em Florianópolis e aí as pessoas vão discutir com vocês se Florianópolis é cidade inteligente ou não. Mas aí eu vou passar todo este conteúdo, essa ferramenta para vocês, tudo bom?
Bom, então como analisar a cidade inteligente no Brasil? Eu começo mostrando... Nós temos um documento do governo federal feito pelo Ministério do Desenvolvimento, que é a Carta Brasileira para as Cidades Inteligentes, que é para ser um documento mãe e norteador para o desenvolvimento de cidades inteligentes no Brasil. O que tem alguns agravantes, isso também eu adquiri experiência porque eu fui professora visitante da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, e os meus alunos são servidores públicos e a maioria de pequeno e médio município. Porque isso, a gente discutia a Carta Brasileira, mas sempre vinha a devolutiva. A Carta, ok, ela existe, é um documento que oficializa, que consolida que existem cidades inteligentes no Brasil, mas ela não demonstra, ela não explica como isso vai ser aplicado. Então esses são alguns impeditivos que tem que ter um pouco de cuidado para usar esse documento do governo federal. Ok, ele existe, ele mostra que no Brasil é possível ter cidades inteligentes, mas ele não explica como isso é feito. É como, né, um pouco que a gente discute em metodologia, as coisas elas têm que ser mais receitas do que apenas os ingredientes. Não adianta você mostrar os ingredientes se você não mostra a receita, porque se você tem um pacote de feijão, um pacote de arroz, no seu final podem ser várias receitas diferentes. Então, por isso que é tão importante mostrar esse passo a passo, ou pelo menos os primeiros direcionamentos, ainda mais em cidades de pequeno e médio município que estão muito longe das capitais e que eles se sentem, sim, afastados e distantes das discussões, principalmente direcionadas à inovação e tecnologia. Então, assim, o que eu estou mostrando para vocês, esse documento existe, mas ele tem que ter um pouco de cuidado no momento de ser utilizado, ok? E aí, ao longo da palestra, eu vou mostrar assim, tá, então já que ele não mostra, como que a gente pode aprender? Como que a gente pensa nesse passo a passo dessa aplicação da inteligência no espaço urbano? Outras questões aqui no Brasil. O city marketing e o uso dos rankings. As cidades brasileiras, aí depois eu vou abordar exatamente o que acontece no Rio de Janeiro e Curitiba. É o próprio exemplo disso. Curitiba era uma capital nos anos 90 de um estado rural também, que era o Paraná, só que eles queriam deslocar essa imagem. Então, eles bateram muito forte nessa propaganda de nós somos uma cidade inovadora, nós somos a cidade dos anos 2000, nós somos a cidade do futuro. E colocando sempre esse tema, olha, somos a cidade do futuro, somos a cidade do futuro. O futuro chegou, mas a Curitiba ainda não acompanhou esse futuro. Mas com esse lema de cidade do futuro, cidade verde, cidade inovadora, eles conseguiram atrair muitos recursos, não só nacionais, como internacionais também. Então isso que é o city marketing. Então o Brasil pegou muito esse movimento, essa onda do city marketing, para promover a sua gestão urbana. E aí, por isso, o uso dos rankings, ele é muito forte. Aí a gente pensa em vários rankings, né? Nós que moramos aqui em Florianópolis, nós sabemos muito bem. Quantas vezes a gente vê em algum momento durante o ano, Florianópolis entrou em tal ranking, cidade inovadora, cidade inteligente, ISO, alguma coisa. E esses rankings também são uma ferramenta das empresas. Eu vou continuar explicando para vocês, depois voltem. Como esses rankings, eles são utilizados, então, pela gestão para atrair mais investimentos e atrair novas empresas, atrair pessoas, assim, aí é sempre isso que tem que tomar um pouco de cuidado. Não é uma cidade inteligente, porque esses rankings, eles vão delimitar um determinado tipo de cidadão, com um determinado perfil econômico para viver em determinado local da minha cidade. Isso faz aí com que a especulação imobiliária aumente, que tudo fique muito mais caro, os serviços fiquem mais caros e, de fato, a cidade não se torna inteligente, ela se torna uma participante de um ranking, mas não que ela seja uma cidade inteligente. Aí, por exemplo, assim, tem um ranking muito grande, com mais de 140 indicadores, que é um ranking espanhol, que ele avalia cidades inteligentes pelo mundo. Mas, qual que é o problema desses rankings? Quando eles têm
tem muitos indicadores, e a problemática dos indicadores é igual ao do nome. Um nome muito grande, ou ter muitos indicadores, ele não explica como aquela solução ela vai ser colocada em prática. O ranking espanhol, ele tem um dos itens que é a quantidade de McDonald's que possui naquela cidade para avaliar a internacionalização daquele espaço. Mas, poxa, gente, tem tantos locais que aplicam soluções que são muito mais direcionadas à população, que de fato é muito mais inteligente do que aquele lugar ter um McDonald's ou não. E a gente sabe muito bem, ainda mais falando de Brasil, tem locais que não tem, né, um McDonald's. E outra questão, a presença da rede do McDonald's não é só a internacionalização, mas ele aumenta também o valor dos imóveis em volta de um ponto do McDonald's. Então, esses rankings não estão avaliando se a cidade é inteligente. Ele está avaliando se é isso, se aquele cidadão com aquele perfil econômico, ele pode morar naqueles locais. Ele vai fazer propaganda daquele local para atrair esse tipo de cidadão. E aí, naquele momento, o cidadão não é um participante ali, ele se torna mais um consumidor daqueles serviços que são colocados na cidade. Então é isso que, tomem cuidado. Ok, tudo bem, existem esses rankings, mas é sempre... Florianópolis foi avaliada como cidade inteligente por esses rankings, que utilizam determinados indicadores, e esses indicadores bebem de determinadas fontes. É sempre olhar com um pé atrás, uma questão mais crítica, ok? Desculpe se eu estou colocando uma verdade para vocês, mas assim, não façam... tudo bem fazer uma publicação, poxa, que legal, moro em uma cidade que foi avaliada como cidade inteligente, mas não avaliem que é uma coisa tão boa, assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tem esse perfil muito mais de marketing, tá? E, pensando também, tá, mas o Brasil tem ou não tem cidades inteligentes? O Brasil tem cidades inteligentes, mas por que a gente vai sempre falar assim, tem cidade inteligente, mas em Barcelona alguma coisa, mas em Copenhague alguma coisa? É porque eu fico um pouco irritada, né? As pessoas me marcam muito quando sai, olha, uma solução lá na Europa, mas não tem a ver com a nossa particularidade aqui no Brasil. E o que acontece é isso, existem estágios diferentes de desenvolvimento de cidades inteligentes. Singapura está num estágio mais avançado de maturidade, é uma primeira fase de cidade inteligente, mais focada em tecnologia. Dublin já é uma outra situação, é um outro momento de cidade inteligente, que é pensando em cidadão, então a gente não vai ver tanta solução tecnológica, igual a gente vê, né, em Singapura ou em outros países que tem aquele cenário muito futurístico. E o Brasil, a gente tem... eu vejo que nós estamos vivendo esses dois momentos, pensando muito, né, nessa aplicação de centros de operação, ou pensando em soluções que aliam tecnologia e sustentabilidade no espaço urbano, mas muito por conta da pandemia também foi visto que só a tecnologia pela tecnologia ela não se sustenta a longo prazo. Então, no Brasil, começou a se olhar muito mais para essa participação do cidadão, olhar como que isso pode acontecer, como que a gente pode trazer o cidadão para avaliar se aquela solução está tornando o espaço urbano dele de fato inteligente ou não, ok? Então, é pensar, temos sim cidades inteligentes, mas temos estágios de maturidade, de aplicação diferentes no espaço urbano. Isso que eu estou discutindo aqui está na minha tese também, então se vocês quiserem ter acesso, está lá o PDF, vocês podem ver melhor essa parte dos estágios de desenvolvimento, né, pensando nessa aplicação de cidades inteligentes. E aí eu queria trazer para vocês só o caso do Rio de Janeiro e de Curitiba, porque eles são os mais atraentes, né, quando, tem sim cidade inteligente, e isso impacta também na nossa realidade aqui em Florianópolis. Sim, o Brasil tem cidade inteligente, que é o Rio de Janeiro e Curitiba, e muito por conta disso, o Rio de Janeiro primeiro, porque fez uma parceria com a IBM para ter um centro de operações lá, e Curitiba esse perfil de, é a cidade inovadora, é a cidade que sempre está pensando, né, em inovação em mobilidade principalmente, mas o que acontece? As duas cidades, elas têm um perfil de gestão muito direcionadas
às empresas essa abordagem neoliberal. Então, o Rio de Janeiro, ele é cidade inteligente para algumas pessoas e para determinados bairros. Ele não é para toda a população que mora no Rio, muito por conta do prefeito Eduardo Paes, que ele tem esse direcionamento mais empresa, pensando mesmo em como que ele poderia se aproximar tanto da IBM quanto de outras empresas de tecnologia para trazer mais produtos, trazer essa divulgação do Rio de Janeiro. A gente bem sabe, né, que eles ganham muito em relação ao setor de turismo, então para fortalecer essa divulgação da cidade. E Curitiba também. Essa abordagem neoliberal direcionada à iniciativa privada, a mobilidade hoje, todo mundo fala, ai, nossa, Curitiba é o primeiro lugar que usou no Brasil o modelo de BRT, porque o BRT não é uma criação de Curitiba, tá? Ele é de outro país, mas ele foi aplicado mais intensamente na gestão do Jardim Lerner. O BRT de Curitiba, a cidade cresceu e ele não acompanhou. O tamanho da malha do BRT, ele não acompanhou o crescimento de Curitiba. Então, por isso que toda vez que quem conhece, já teve a oportunidade de ir pra lá, Curitiba aparece no ranking de cidade inteligente, mas quando você está em Curitiba, você não sente que você está em uma cidade de fato inteligente, porque você vai ficar muito tempo no trânsito. Então, muito se deve por isso. E um dos complicadores também disputas entre os partidos políticos do governo do estado e governo municipal, que impedem também que essas soluções inovadoras elas continuem, gestão após gestão, eleição após eleição. Então, por isso que acho que muitos de vocês, tudo bem, Rio de Janeiro, Curitiba apareceu num ranking, em alguma lista como cidade inteligente, mas quando eu estou lá, eu não sinto que a cidade funciona, ou que eu me sinto pertencente a uma dita cidade inteligente. Então, porque tem esses entraves, tem todo esse cenário por trás aqui, né, de city marketing, mesmo da aplicação da Carta Brasileira, que são alguns empecilhos para que a gente tenha mais cidades inteligentes no Brasil. Tudo bem? Bom, então agora passando mais para a parte de inteligência artificial. Como se dá essa aplicação de inteligência artificial no planejamento urbano? Algumas coisas que tem que tomar cuidado quando for trabalhar ou pensar nessa parte da aplicação da inteligência artificial pensando em cidades. Olhando aqui, vou ficar um pouquinho aqui para acho que vocês conseguem ver melhor. O modelo das inteligências artificiais, como elas são feitas pelas empresas de tecnologia, elas são fechadas, são modelos fechados. Então, é isso que a gente chama, né, de sistema de caixa preta. Por quê? São modelos que as empresas desenvolvem para aquele momento e pensando naquela grande quantidade de dados que está sendo produzido. Só que a partir do momento que novos dados são produzidos, novos dados são atualizados, esse modelo a gente não sabe como ele é operacionalizado. A gente não tem conhecimento porque as empresas fecham esse sistema e a população não tem como saber como que aquilo ali foi programado, como que os desenvolvedores pensaram naquele sistema. O que eu reitero para vocês? Sempre olhar aqui, a tecnologia não é neutra. Não é porque é ali um smartphone nas nossas mãos que o sistema está todo fechado e ele não vai ter uma opinião. Ele é sim político, ele tem um ponto de vista que está acontecendo ali no momento que foi feita a sua linha de código. Então, por isso que a tecnologia não é neutra. Existem pessoas, existem interesses por trás desse sistema da inteligência artificial. E isso também impacta em como nós vamos conseguir monitorar para entender como que essa inteligência artificial, principalmente agora as generativas, né, que ela tem essa maneira de comunicar parecendo um humano, não tem como saber para que local que ela vai, qual o direcionamento que ela foi programada para seguir, né, nessa comunicação com quem está interagindo com ela. Então, por isso, tem que tomar um pouco de cuidado, porque esses sistemas são fechados. Aí, pensando na inteligência artificial mesmo aplicada nas nossas cidades. O que auxilia? A inteligência artificial, como ela trabalha com essa grande quantidade de informações, que é o Big Data,
e aí também podemos falar de urbanismo orientado a dados, de Urban Data Driven. Por conta dessa grande utilização dos dados, a inteligência artificial ela aprende novos padrões e esses padrões nos auxiliam a termos soluções muito mais direcionadas a tempo real no espaço urbano. Então é isso que a inteligência artificial faz, e aí pensando também em cidades e em cidades inteligentes, ok? Então é esse aprendizado dos padrões para termos soluções muito mais rápidas, muito mais assertivas, e aí depois eu vou fechar com vocês, e isso faz mais sentido quando eu for falar de gêmeos digitais também, como que isso se dá, né? Essa aplicação acontece mesmo. E olhando para isso, hoje, dentro do tema, né, tanto de cidades inteligentes, de inteligência artificial, para onde nós estamos olhando é essa questão dos desafios climáticos. Então, essa grande utilização dos dados, poder entender esses padrões, auxiliam a gente a ter previsões e ter ações muito mais dinâmicas e a longo prazo, principalmente pensando, né, nessas mudanças tão drásticas e climáticas que estão acontecendo, porque a inteligência artificial vai nos auxiliar a reconhecer o que pode acontecer e como tomar decisões naquele momento, né, em que a emergência demanda, né, das autoridades, demanda ali que tenha um direcionamento muito mais assertivo para que aquilo responda. Então é isso principalmente que a gente está olhando nessa aplicação da inteligência artificial nas cidades. Algumas cidades que já estão utilizando a inteligência artificial, que é Amsterdã, Los Angeles e Singapura, principalmente nessa parte de emergência e pensando também em expandir o espaço urbano, como que novas alterações, como que o crescimento da população vai alterar o espaço urbano. Então, essas cidades estão aplicando. No Brasil, ainda os projetos em cidades, eles ainda estão no começo, eles não estão em um estágio tão avançado quanto nas cidades no exterior. Mas a gente já tem uma grande utilização e interesse da aproximação da inteligência artificial nas cidades brasileiras. Tudo bem? Bom, obrigada. Eu vou deixar aqui para vocês, que eu não vou conseguir avançar. Quem quiser, quem tem interesse em saber mais sobre essa aplicação da inteligência artificial no planejamento urbano, tá aqui o meu curso online. Eu deixei para vocês que estão aqui presentes na palestra de hoje, ainda está com o valor de lançamento do curso. Então lá vocês vão ter toda essa parte conceitual, o que é a aplicação da inteligência artificial, como ter esse viés mais crítico, quais são os casos que estão sendo abordados e principalmente como que ela pode ser aplicada, tanto em projetos que são de pequeno porte ou em projetos de grande porte, pensando nesse direcionamento de cidades inteligentes. Então, tá aqui, vocês podem ter acesso, e aí lá também vocês podem também comunicar com outros participantes do curso, como que eles estão vendo também essa aplicação da inteligência artificial nos seus municípios. Tudo bem? Todo mundo conseguiu fotografar? Boa. Mas isso é bem importante entender que não é que outro dentro de cidades inteligentes, a inteligência artificial é um novo solucionador, alguma coisa que vai resolver. Sempre tem que entender que tem sim um ponto de vista por trás desse desenvolvimento de tecnologia, ok? Isso, eu acho bem importante também, antes que a gente avance para os estudos de caso, vocês levem dessa primeira parte, assim, que a gente entendeu o que é essa aplicação da cidade inteligente no Brasil, como que a gente está fazendo esse direcionamento tecnológico, inovador, quais são as cidades que a gente quer, né, pensando em Brasil, levar isso para vocês. Isso é uma frase do meu professor, né, orientador lá da Irlanda, que é o professor Robbie Keating, que é o tempo da cidade, ele é diferente do tempo da tecnologia. Então, assim, todas as aplicações no nosso espaço urbano, elas não vão acontecer igual um novo lançamento de um novo modelo de um smartphone. Elas demandam muito mais tempo, porque isso vai puxar a nossa orelha, né, também como cidadãos, em quê? Como que a gente vai exercer a nossa política, porque muitas vezes as boas soluções, elas são descontinuadas por interesses,
por mudanças de gestão, e isso que são, assim, os impeditivos das cidades inteligentes, muitas vezes eles são muito mais táteis do que a tecnologia por si só. Então, entender que isso demanda, assim, o tempo, demanda que essas tecnologias elas sejam desenvolvidas, testadas e aplicadas. Então, não ter, porque muitas vezes, nossa, eu tô vendo tal município já está acontecendo aquilo e o meu não tá, tem esse movimento, tem que acontecer na cidade igual esses lançamentos de empresas de tecnologia. São discursos, né? É o que está acontecendo nas empresas direcionadas à tecnologia e inovação. É um discurso, ele está relacionado também ao que acontece no espaço urbano, mas que as coisas, cada um tem que lidar com esse momento de aplicação, tá? Então isso que eu acho que é bem importante vocês levarem na noite de hoje, para tirar um pouco disso, nossa, porque senão daqui a pouco todas as cidades vai ser isso, vai ser tudo aquele que eu brinco, né, que é o mundo dos Jetsons, assim, né, que é tudo vidro, nave, tudo pisca, mas cadê as pessoas ali? Cadê a impressão digital? Cadê ali o suor das pessoas ali? Cadê, de fato, as cidades com as pessoas? Porque as cidades só vão ser inteligentes se tiverem as pessoas, ok? Então, levem esse argumento também, que é importante pra gente pensar como que isso vai ser colocado em prática, tá? Aí, pensando agora nos estudos de caso, eu vou começar com o primeiro aqui, que é o do MIT Sensible City Lab. Ele chama Good Vibrations. É o único exemplo internacional que eu trago na noite de hoje, porque ele traz como que a gente olha, né, para essas ferramentas que estão com um acesso muito mais na nossa mão, que é muito mais dinâmico do que isso. Ficar criando, mandando, né, gastando muito dinheiro, gastando um orçamento público em um grande centro de operações com um monte de tela, sendo que muitas vezes a gente consegue soluções muito mais próximas a nós e em dificuldades que nós passamos todos os dias e ainda mais que eu trago essa reflexão porque nós vivemos em uma cidade totalmente dependente de pontes, né? Como outras cidades no Brasil, mas a nossa é uma coisa alarmante. O Good Vibrations, ele então é um projeto que foi desenvolvido pelo MIT, Sensible City Lab. Vocês podem ter acesso a ele também no site lá do laboratório. O que é interessante? O MIT, o Massachusetts Institute of Technology, ele também, para ter acesso, você precisa passar em uma ponte. Porque o MIT ele fica na cidade de Cambridge, mas para acessá-lo você tem que chegar em Boston. Aí Boston você vai para Cambridge e lá tem pontes. O que os pesquisadores descobriram? Não é só ali, né, o MIT, mas outras cidades nos Estados Unidos, que olha só, é igual às cidades brasileiras, sofrem muito com a falta de manutenção das pontes. E porque isso demanda um grande orçamento e há outras coisas assim que a gente também tem que pensar em cidade inteligente. Não só orçamento, mas demanda pessoas, demanda que um técnico vai lá, avalie como que está a manutenção da ponte. O que eles descobriram? Os nossos smartphones, ele tem um funcionamento que permite a rotação da tela, de vertical para horizontal. Por meio desse movimento dos smartphones, eles conseguiram captar os dados tanto dos aplicativos de mobilidade, eles conseguiram por meio então dessa vibração, por isso que chama Good Vibration, dessa vibração que os celulares captam quando passam por cima das pontes. No caso, eles fizeram o teste, né? Eles fizeram a aplicação na ponte que dá acesso Cambridge e Boston, do MIT, e também na Golden Gate, em São Francisco. Então, por meio da vibração que é captada nos celulares, quando principalmente os serviços de mobilidade passam em cima das pontes, é possível captar quais são os locais onde as pontes precisam de manutenção. E aí, claro, né, leva-se algumas coisas em consideração, por exemplo, que o motorista não vai passar por cima de algum buraco, alguma coisa assim que vai danificar o resultado.
Mas tá vendo o quanto de informação, o quanto de dados nós coletamos, nós produzimos no espaço urbano, e isso pode ser transformado em informações de qualidade para a gente pensar em soluções para as nossas cidades, e esses dados são jogados fora. Então isso eu deixo como referência para vocês, que é isso. Não precisa trocar todo o sistema de iluminação, todas as lâmpadas para LED, ou colocar um monte de câmera e de sensor para, olha só isso, agora a minha cidade é inteligente, porque eu troquei toda a aparelhagem, não é nem a tecnologia, é o gadget, né, é o aparelho. Mas como a gente tem informações, e a partir desses dados, dessas informações, que sim, nós vamos ter cidades inteligentes. E aí o que eu reitero é a aplicação da inteligência no espaço urbano. Não é ficar fazendo essas coisas de pisca e é novo, enfim, é por esse caminho, tá? Então deixo como referência para vocês conhecerem esse projeto do Good Vibrations e outros projetos também do MIT Sensible City Lab, que são eles que dão esse direcionamento de inovação para o que nós vamos fazer em cidades. E, de novo, tem brasileiro lá e brasileiro colocando toda essa criatividade e esse direcionamento também em novas produções para o espaço urbano, ok? Bom, e agora comentando com vocês o projeto aqui, agora eu vou trazer 2 projetos nacionais para vocês. O edifício Dandara, eu tive a possibilidade de entrevistar os moradores lá. Por que é interessante, por que ele deve ser falado em cidade inteligente, por que ele nos traz como olhar também essa aplicação de cidade inteligente para a moradia e pensando, né, nesses grupos que a gente fala que são minoritários, mas não é o termo certo, mas são com relações de poder muito mais estremecidas. O caso do edifício Dandara, ele foi realizado em uma parceria, né, entre pelo Minha Casa Minha Vida, mas a participação da Caixa, do movimento de ocupação e também de uma construtora que pôde auxiliar no projeto de retrofit, de revitalização desse prédio. O edifício Dandara, antes, ele era uma instituição pública, porque ele era um prédio do INSS e ele foi direcionado para o Fórum, em São Paulo, só que ele fica localizado na Avenida Ipiranga, no centro de São Paulo, então ele fica localizado no local onde há disputa de poder, porque quem ocupa o centro, isso é uma questão na maioria das cidades, se você tem acesso ao centro, você tem acesso a mais oportunidades, a mais equipamentos urbanos, como saúde, educação, emprego, e nesse momento, né, de transição do INSS para o Fórum, o edifício Dandara ele foi ocupado. E, de novo, não é porque Minha Casa Minha Vida que a habitação ela tem que ser construída em uma área super longe dos principais equipamentos, em uma área periférica, e ela tem que ser de péssima qualidade. Não é. O que o caso do edifício Dandara nos mostra? Que sim, quando tem a participação ativa da população, aí pensando em caminhos de inovação, como reduzir o custo de gás, como essas famílias que eram famílias de cortiço, do movimento de ocupação, aprenderem a viver em condomínio, a pensar essa maneira mais consciente de usar luz, internet, gás e cuidar daquele espaço. E aí também isso, o programa Minha Casa Minha Vida auxiliou muito, porque não é que pelo movimento de ocupação que essas moradias são de graça, elas não são, elas só têm um custo reduzido, né, tanto da revitalização quanto da manutenção do condomínio. E então, esse prédio, que era do INSS, que era para ser para uma instituição pública, por meio dessa parceria, mas chama a atenção principalmente para isso, da participação da população e de um trabalho muito forte das assistentes sociais, que auxiliaram essas famílias a viverem em condomínio. Eles foram revitalizados em 120 apartamentos de qualidade que essas famílias hoje elas podem viver lá. E o que isso trouxe para elas, aí pensando nisso, né? O exercício da cidadania dentro da cidade, que essa cidade inteligente, ela tem que ter esse cidadão ali, participando ativamente de diversas camadas
de diversos movimentos do espaço urbano. Não é porque daí a gente volta naquela questão, não é porque é uma cidade inteligente que ela tem que ser feita para determinado perfil de cidadão, ela tem que ser feita para todos. E no caso do edifício Dandara, como eles puderam ter acesso a uma moradia, essas famílias, essas pessoas, elas começaram a ter um endereço. Quando você tem um endereço, você consegue ter acesso não só a sistemas, né, ao SUS, ao sistema de saúde, as mães podem deixar seus filhos nas creches, e essas pessoas começaram a me contar que daí elas tinham um endereço para colocar no currículo delas. E aí foi muito mais facilitado para elas conseguirem ter acesso ao trabalho do que quando elas moravam ou em regiões de periferia ou em cortiços. E olha só que interessante também, tudo isso está no meu canal do YouTube, tá aqui, vocês podem ter acesso a essas entrevistas. Quando elas moravam lá, estavam no movimento de ocupação, os vizinhos olhavam e falavam: ah, pra que eu vou cuidar da minha fachada se o meu vizinho é o movimento de ocupação, tá aqui, tá sem manutenção, o meu prédio. Só que no momento que eles se uniram, fizeram esse trabalho de revitalização, essas famílias ali receberam esse apoio para morarem lá, cuidarem, né, revitalizarem esse edifício. Elas começaram a cuidar da fachada, a fachada começou a ficar mais limpa, mais iluminada. Gente, isso é centro de São Paulo, uma região super perigosa ali no Ipiranga, mas eles começaram a cuidar do edifício. Os vizinhos começaram a falar assim: poxa vida, se o meu vizinho ali tá varrendo a calçada, tá mantendo a fachada limpa, com a pintura nova, com iluminação, eu também vou ter que cuidar do meu espaço. E assim, eles foram fazendo um movimento em cadeia, que não só melhoraram, né, a questão ali da moradia das pessoas ali do movimento de ocupação, mas também todos que vivem em volta. E é isso que é tornar também a cidade mais segura, a cidade inteligente. Não é câmera que faz a cidade ser segura, é esse movimento, esse deslocamento, as pessoas estarem podendo viver aquele espaço, elas estarem circulando ali. Então eu deixo também como exemplo para vocês, porque vem essa discussão, moradia ou aquela coisa de cidade de 15 minutos. Peraí, na nossa realidade de Brasil, de particularidade do Brasil, isso não cabe. A gente tem que, de fato, cada vez mais, tem que acolher, não é para colocar essas moradias em regiões de periferia, olha, minha casa, minha vida vai naquele lugar lá, vai aumentar a especulação, né, que está acontecendo muito de habitação social, e longe dos principais, né, eu falo equipamento, escola, acesso, né, a transporte público. E sim, a gente tem diversos casos, a gente bem sabe, né, de edifícios que não têm um fim, que estão abandonados e que podem se tornar moradias de qualidade. Ou pensar mais nessa absorção das moradias perto desses aparelhos que já integram o espaço urbano, ok? Bom, e aí chegando aqui ao caso do Waze for Cities Data, esse é o último caso, depois eu já estou finalizando. Eu acho que, mas pela cara de vocês, eu vejo que vocês estão comigo, isso é muito bom, estão aqui comigo. O Waze for Cities Data, aqui eu deixo o meu artigo acadêmico também como referência para vocês. Agora estou trabalhando em uma nova metodologia para tornar muito mais prático essa aplicação dos dados também. Mas o que é interessante da aplicação do Waze for Cities Data em Joinville? Primeiro, é uma aplicação dos dados urbanos, dos dados de mobilidade, como soluções para o espaço urbano. Não é uma solução feita em uma capital ou tirar um pouco essa ideia de metrópole, de um grande centro urbano, só nesses locais que acontece uma cidade inteligente, mas é uma solução de um médio município brasileiro. E não só isso, o Waze, como outros locais internacionais, estão de olho no que foi feito em Joinville. Né, ainda mais que é uma cidade também de Santa Catarina, muito próxima da nossa realidade. Porque o que é interessante? O Waze for Cities Data é um programa do Waze que libera os dados de mobilidade para as prefeituras. É só pedir o acesso do login do Waze e o Waze libera esses dados de mobilidade. Por quê? Somos nós que produzimos essas informações de mobilidade. Por que uma prefeitura então vai gastar para coletar dados, sendo que esses dados já são produzidos e esses dados podem ser acessados? E o que então Joinville fez que é muito interessante?
a Secretaria de Planejamento desenvolveu uma metodologia para pegar esses dados de mobilidade que a própria população que está ali constantemente produzindo, a população que está ali descrevendo como é que funciona o dia a dia deles, a relação deles com a mobilidade. E a Prefeitura de Joinville criou então uma metodologia chamada Smart Mobility, que não só pensa em como tornar, pegar essa grande quantidade de dados aplicável, e isso aconteceu também pensando em utilizar softwares de dados abertos para não ter que fazer uma licitação para comprar um novo software, treinar novo pessoal, treinar a população para usar os softwares, mas usar softwares que já eram ali de conhecimentos, que não precisam ser pagos. Também usar essa metodologia para, ok, nós temos as informações aqui, nós achamos que isso pode ser aplicado. No caso aqui, foi só alteração em um local da via, não foi no plano de mobilidade inteiro ainda de Joinville, que foi na Avenida Otto Carnefel, que no primeiro momento a Secretaria de Planejamento achava que ia colocar um semáforo ou ia colocar uma passarela, porque fica perto se eu não me engano, que é da fábrica da Tigre, quando as pessoas saem da fábrica, e também há um acesso à cidade de Joinville. Só que, usando essa metodologia, usando esses softwares de dados abertos, testando esses dados, usando os simuladores para ver se essa alteração de fato ia ser algo sustentável e que funcionaria para o cotidiano ali da população, eles viram que não ia ser uma alteração viável. E aí eles chamaram a comunidade para conversar, para entender qual que seria a melhor solução. E aí eles viram que seria uma rotatória de mão única, sem ter também esse gasto de vai construir uma passarela, uma coisa muito maior, muito mais grandiosa. E aí também, não é porque é cidade inteligente que tem que ser uma coisa voluntária, que não vai gerar lucro, afinal estamos todos no mesmo sistema, que é um sistema capitalista. O que é interessante? Joinville conseguiu mostrar que tanto essa aplicação do Waze, dessas informações assertivas, então, desse direcionamento por dados, eles fazendo essa rotatória, hoje a população conseguiu alcançar 72 horas por ano, que ela não fica mais presa ali naquele trânsito, e aí com isso, com esse tempo que ela não fica ali mais presa no trânsito, ela consegue retornar em outros benefícios para o município. E aí eles tiveram um retorno de mais de 7 milhões de reais, porque é o tempo de produtividade que a população não está mais ali parada, que ela pode retornar em outras atividades. E não só isso, reduz também o custo em manutenção da via, acidentes, outras questões para os cofres públicos. Então é isso que é a cidade inteligente, não é ficar aparecendo em ranking, ficar colocando colocar uma tela nova, colocar câmeras. Eu fico pegando o pé nisso porque é que geralmente é o que aparece das notícias da cidade, sendo que a gente tem soluções tão mais importantes, soluções que estão ali mudando a vida dessas comunidades, melhorando, isso que é qualidade de vida e por dados. E não só isso, mostrando que sim, o Brasil tem essa participação muito forte em cidades inteligentes, só que muitas vezes, porque uma solução ali dá muito mais propaganda para uma gestão de uma prefeitura do que de fato ali, olha, um dado que já é a própria população que produz, com um software aberto que reduziu muitos custos, mas está dando um diferencial na vida da população e trazendo sim a qualidade de vida, ok? Então quem quiser conhecer mais o projeto, no meu artigo está todo descrito, tem todo o passo a passo, como é que ele foi aplicado, e aí também fica como referência para outras aplicações em outros projetos, ok? Aí fechando aqui com vocês, eu quero deixar então essa parte mais de tendência agora, o que a gente está olhando para cidades inteligentes. A gente está muito focado nisso, tem esse trabalho bem forte em dados, mas essa nova tendência que está vindo para o Brasil, que é os gêneros digitais, ou conhecido em inglês como Twin Digital, que é mesmo um resultado da pandemia, porque durante a pandemia se intensificou essa automatização, né? Essa automatização tanto dos serviços, como dessa interação no espaço urbano. E por conta dessa automatização,
esse conceito que vem da indústria 4.0, já é aplicado na indústria. Os gêmeos digitais estão vindo para a gente pensar em planejamento urbano. O que o gêmeo digital ele faz, né? O que ele possibilita? Nada mais é que a possibilidade de você criar um gêmeo da sua cidade, né? Do espaço que você quer testar novos projetos. Você cria um software que é um gêmeo do seu espaço urbano. E a partir disso você pode testar essas soluções e aí também é mais rápido, né? Coletar dados, coletar interações, como que aquele espaço urbano ele vai se comportar com aquela nova solução, com aquela interação que você quer colocar. Então nada mais é que o gêmeo digital ele funciona dessa maneira. No Brasil está vindo muito pelo caminho dos centros de operações, como eu pude analisar, e está vindo muito forte também para entender como que esses dados eles são coletados, armazenados, aplicados e se tornam uma solução. Então é esse caminho que o gêmeo digital está fazendo. E o que auxilia, né? O que alguns especialistas estão mostrando? Porque a partir do gêmeo digital a gente consegue ter uma divisão na frequência da cidade. Eu acho muito interessante isso, porque daí a gente volta também a falar da questão de tempo, como que essa dinâmica tempo e espaço. Então o gêmeo digital ele possibilita essa alteração das frequências, né, no espaço urbano, que é isso, a alta frequência e a baixa frequência. A utilização dos dados, dessas informações, o que ela torna mais rápido, ela possibilita essa alta frequência em que soluções que precisam de uma resposta ali no segundo, no minuto, na hora. Por exemplo, a passagem de uma ambulância. Qual que é o caminho que é mais rápido para aquela ambulância atender uma ocorrência? Isso que é a cidade de alta frequência, daí a gente entra também na utilização de 5G, que é essa possibilidade, né, daí do 5G liberar tanto, fazer essa sincronização, né, a latência entre o movimento da ambulância, o movimento dos semáforos, o direcionamento dos carros na via. Então isso que é uma cidade de alta frequência. Ela vai ter uma emergência, um novo acontecimento acontecendo naquele momento e ela precisa de uma resposta muito rápida. Isso é a alta frequência. Agora, os dados para baixa frequência é isso. Pensar quais são os desafios climáticos que Florianópolis vai passar, quais são os próximos desafios pensando em crescimento do espaço urbano e utilização de recursos naturais. Isso que são os dados que a baixa frequência auxiliam. Pensar em projetos a longo prazo, nessa sustentabilidade, como que isso vai acontecer, e aí voltando ao que eu já falei. Como que essa cidade vai se comportar quando muda a gestão, quando muda os partidos políticos na liderança. Então, isso que a gente está olhando, né, no trabalho de gêmeos digitais, que é a utilização dos dados para essa diferenciação das frequências das cidades, ok? Então, fica como tendência, como desdobramento para onde está caminhando a cidade inteligente. Então sai um pouco, né, só daquilo dos termos, dos conceitos, como que vai se chamar essa cidade, se é inteligente, né, qual que é o caminho que ela vai tomar no sentido de cidade inteligente, urbana, criativa, mas já está consolidado, fechado, direcionado, que é essa cidade inteligente. Então a partir disso, como que a gente vai começar a trabalhar com esses dados, cada vez mais essa grande produção de informação sobre o nosso espaço urbano, para que sim, né, cada vez mais, é o que eu coloquei lá no começo, que sim, a gente possa ter esse contato muito mais tátil, de cheiro, de olfato, de cor nas nossas cidades, que elas não seja só isso, uma questão de uma cidade digital, que você não tem essa participação mesmo. A gente precisa viver as nossas cidades e viver constantemente as diversas camadas que participam desse espaço urbano. Ok? Bom, pessoal, então, acho que saiu ele. Por favor. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu não sei se alguém aqui já participa, mas além dos meus contatos, quem tiver dúvidas, todas as minhas redes Prof. Stella Hiroki no LinkedIn. Aí também eu tenho esse grupo no WhatsApp de cidades inteligentes, porque é uma maneira para sermos mais atentos ao algoritmo, porque muitas vezes publicamos conteúdo sobre cidades inteligentes, mas infelizmente
o feed ele não entrega para todo mundo que quer ter acesso a essas informações, então pelo grupo do WhatsApp vocês conseguem também ter acesso a essas atualizações. Eu sempre estou postando tanto a parte de conteúdo, como também essa parte mais ferramental da aplicação de cidades inteligentes. Então quem quiser pode participar, eu coloco ali também, tem mais conteúdo no canal do YouTube para vocês terem acesso não só às minhas pesquisas, mas também às entrevistas com especialistas, outras pessoas que estão pensando de fato a gente ter essas cidades inteligentes aplicadas e que reconheçam as particularidades de cada local. Ok? Então eu agradeço a atenção de vocês, a presença de vocês essa noite, foi muito bom. Vi que estava muita gente balançando a cabeça, então quer dizer que vocês estavam me acompanhando, eu fico bem feliz. Agora, Rafa, a gente vai abrir para alguns minutinhos de perguntas, se vocês têm alguma pergunta, se vocês ficaram um pouco chocados, assim, nossa, será que vai ter essa cidade inteligente de fato no Brasil, como que isso vai acontecer? Então, obrigada mais uma vez.